Eu vou seguir por aqui, são 10 horas e 39 minutos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai se reunir nesta terça-feira lá em Nova York, nos Estados Unidos, onde a MIA está, para discutir o conflito entre Israel e o Hamas. Ao vivo, quem tem os detalhes dessa reunião e se vai sair alguma coisa dessa história é a Beatriz Manfredini. Fala, Bia, chega mais. Olha, Paulo, a expectativa é que saia, viu? Mas a gente tem que aguardar. Essa reunião começa agora às 11 horas da manhã do horário de Brasília e será transmitida pelas redes sociais do Conselho, da Segurança das Nações Unidas. Bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui no Morning Show. A gente pode dizer que essa é pelo menos a segunda tentativa, de conseguir aí algum meio termo, uma medida de cessar-fogo ou um corredor humanitário. Desde que esse conflito começou entre Israel e o Hamas. Isso porque na semana passada o Conselho de Segurança da ONU já tinha se reunido. O Brasil chegou a apresentar uma proposta de corredor humanitário. 12 dos 15 países membros votaram de forma favorável na data a criação desse corredor, mas os Estados Unidos vetaram na semana passada essa possibilidade. O país norte-americano que tem poder de veto nessas questões. Desde então, o Brasil vem tentando contato com outros países que têm também esse poder de veto, como, por exemplo, a França e também a Rússia, justamente para tentar um meio termo. E a expectativa nessa reunião que começa daqui a pouquinho, às 11 horas, é que os próprios Estados Unidos apresentem uma proposta. De acordo com o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Mauro Vieira, a expectativa, em um comunicado em que eles soltaram ontem, a expectativa é que o encontro seja uma oportunidade para que os países façam um chamado a um cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários no mais alto nível. Por que, Mauro Vieira falando então em nome do Conselho? Porque o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU de forma temporária nesse mês de outubro. Então, o nosso país aqui que está encabeçando essas negociações. Uma nova proposta pode vir, então, hoje por parte dos Estados Unidos. Vamos ver se ela é aprovada ou não. A gente acompanha daqui a pouquinho esse início de discussão às 11 da manhã, Paulo. Muito bem. Bia, obrigado, meu amor, pelas suas informações. Daqui a pouquinho, coisa de 19 minutos, então, começa lá em Nova York. A Miriam Spritzer vai trazer mais atualizações pra gente daqui a pouquinho. Escuta, deixa eu colocar uma outra coisa aqui na roda pra gente, meu querido Pepe. Você que é um cara sempre muito crítico de tudo. É aquele cara do final de semana. Você sabe como é que é, Nelsinho Kobayashi? É amargurado. Eu e Nelsinho Kobayashi conhecemos bem Felipe Monteiro. O que eu quero entender de você é o seguinte: que reação você esperaria diferente de Israel se não fosse essa? Porque tem muita gente criticando Israel, dizendo que Israel está pesando a mão, que essa resposta está sendo muito além do que era necessário. O que você acha que poderia ter sido feito de diferente? Olha, é muito fácil você estar no ar-condicionado aqui, tá longe da guerra, e falar o que Israel deveria ter feito de diferente. Perfeitamente como legítimo o direito de Israel de se autodefender e de responder aos ataques criminosos e terroristas realizados pelo Hamas no território de Israel. Agora, eu poderia numerar algumas coisas que o mundo todo faz. Por exemplo, na guerra Rússia contra a Ucrânia, liberaram vários corredores humanitários e vários ucranianos foram para a Polônia e para os países da fronteira com a Ucrânia, por exemplo. Israel, ao contrário... Demorou mais também, Oi? Demorou bastante tempo para abrir corredor. Israel, ao contrário, fez o contrário. Deixou a faixa de Gaza completamente fechada, Também negociou com o Egito de não liberar a fronteira do Egito na faixa de Gaza para os civis da Palestina fugirem e se esconderem no corredor humanitário que seria aberto no Egito. Ou seja, eu, por exemplo, pensaria nessa solução. Inclusive, você falou do escritor Yuval Harari. Ele falou, por exemplo, uma ideia que eu achei muito pertinente. O que ele fala? Que Israel deveria criar bolsões dentro de próprio Israel. E ele é um escritor Yuval Harari é professor da Universidade de Jerusalém, perfeito, super respeitado, autor best-seller. E ele falou que poderia ter bolsões dentro de próprio Israel para receber os os civis da Palestina, da faixa de Gaza. Essa seria uma medida muito boa. E é bom lembrar que Israel também está lutando contra a desinformação, contra o Hamas na comunicação, e isso poderia ajudar Israel a manter a opinião pública em prol de Israel.
Ou seja, eu poderia imaginar aqui várias medidas que Israel poderia realizar de forma diferente a mostrar para o mundo que ela se preocupa com as pessoas civis que estão na faixa de Gaza. Eu acho que, Pepe, o Israel não sempre se demonstrou preocupado com essas pessoas, pelo menos ao meu ver, assim, desde o início desse processo. É claro que numa guerra não existe perfeição, vocês concordam comigo? Não existe perfeição numa guerra. Uma guerra é uma guerra. Agora, eu fico imaginando o seguinte, aqueles que criticam de alguma forma Israel nessa resposta, que recado o mundo livre poderia esperar de uma ausência de resposta de Israel? Se Israel não tivesse uma resposta forte... Ninguém fala para não responder, Paulinho. Não, mas eu acho que eles estão querendo que Israel não tenha uma resposta tão forte assim, mas eu não consigo entender como é que você diferencia a intensidade desses ataques, sendo que você está lutando contra esse tipo de gente. Mas é o seguinte, Paulinho, esse é um ponto... Você reduz a intensidade. E tem crítica sim, tem crítica sim. Essa guerra só vai acabar quando o Hamas acabar. Tem gente, não tem dúvida. Tem gente falando para ter cessar-fogo. O próprio presidente Lula falou que a reação de Israel é insana. Falou com essas palavras, como se fosse uma loucura a reação. Não só aqui, em todo o mundo tem muita às democracias plenas. Tem muita gente no mundo todo contra a reação de Israel, como se Israel estivesse reagindo. Nem começou, eu gosto de falar, nem começou a guerra ainda. A guerra está no começo. Se Israel quisesse... Como é que você diminui a intensidade? Se Israel fosse malvado, quisesse, teria varrido a faixa de Gaza no segundo dia, meus amigos. Não teria dado bomba de alerta, não teria mandado panfleto, não teria dado ordem para a retirada dos civis, teria só feito a incursão. Mas ela mandou, por exemplo, ordem para os civis evacuarem para a região sul da faixa de Gaza e no dia seguinte bombardeou o sul da faixa de Gaza. Mas deve ter um porquê, né? Porque o Hamas, ele vai onde tem civil. A sociedade tem que varrer o Hamas. Disso eu não tenho dúvida. Fundamentalismo. Acabar com esses caras, meu. Chega. O fundamentalismo religioso islâmico, né? Você, por exemplo, perder a vida em nome da causa é bom, você vai para o céu direto. Então, para o terrorista do Hamas, perder a vida em confronto é o melhor dos mundos. Podia parar de se esconder atrás do civil. Você me pediu, meu amor? E uma coisa que a gente tem que entender, tá? O Hamas é muito consciente dessa guerra de narrativas e dessa guerra de propaganda. Para eles, quantos mais civis morrerem nessa guerra, mais Israel perde. Então, o cessar-fogo, além de, claro, nós temos que falar em corredores humanitários, nós temos que falar em países vizinhos aceitarem refugiados. A gente critica Israel, acha que a responsabilidade é só de Israel, mas tem que lembrar que tem aí no Oriente Médio diversos países vizinhos, muçulmanos, até que são extremos, que todos se põem contra Israel, mas ninguém aceita receber os refugiados palestinos. Então isso também é uma incongruência aí desse meio, né? É muito fácil criticar Israel e não criticar o Egito, que tem uma fronteira historicamente com Gaza muito mais forte, muito mais fechada do que a de Israel. Então, o que acontece? Israel vai ter que tirar o Hamas da jogada. O Hamas já sabia que isso iria acontecer e está se sacrificando provavelmente porque vai acabar passando essa imagem ruim de Israel, que vai apoiar os outros grupos extremistas de jihad aí, que estão soltos, que também querem o extermínio do povo judeu, o extermínio do Estado de Israel. Então, nós também temos que ser bem realistas, que de um lado você tem uma democracia, um país de coexistência, onde pessoas de diversas culturas, religiões, etnias, orientações sexuais e assim vai, competindo com um grupo terrorista que comemora a morte. Quanto mais gente morrer de inocentes, mais pontos eles ganham. Então, o cessar-fogo também é uma questão muito delicada, porque no momento que se faz um cessar-fogo, a gente fala de dar tempo ao Hamas de se rearmar. É lógico. Então, claro. E também coloca Israel numa situação muito complicada. A gente já teve cessar-fogo em 2021, a gente já teve cessar-fogo em 2014, e a gente volta a ver a cada 2-3 anos esses ciclos de violência com o mesmo grupo terrorista. Então é muito complicado. Quem está falando de cessar-fogo não tem a menor ideia do contexto geopolítico que a gente está discutindo aqui agora. Agora, eu queria conversar com o nosso Mota, aproveitando só mais um pouquinho a tua participação aqui, Robertão, para entender um pouco essa história dos reféns, né? Porque a gente vê muito noticiário focado nesses 200 reféns que estão em túneis, mas a verdade mesmo é que tem 2 milhões de reféns aí palestinos que foram aí promovidos por parte do grupo terrorista Hamas há muito tempo, né? Esses palestinos a gente pode classificar como reféns desse grupo, né? Claro, como a Miriam disse, a gente não pode esquecer que é o Hamas que impede que a população de Gaza saia. O Hamas recebeu
bilhões de dólares nos últimos anos, desde que ele passou a controlar a faixa de Gaza em 2007. Eles podiam ter usado esse dinheiro para transformar a faixa de Gaza. A faixa de Gaza poderia ser hoje uma atração turística, poderia ser um centro financeiro como Hong Kong, um centro de comércio como Singapura, mas eles usaram esse dinheiro para investir e criar um exército, para criar armas, para jogar em cima de Israel. A gente não pode esquecer, como a Miriam também muito lembrou, que o Egito não quer receber a população palestina. Peguem o mapa, o Egito tem ali a Península do Sinai, uma região enorme, várias vezes o tamanho de Israel. Poderia muito bem receber uma parte da população palestina. Mas, acima de tudo, Paulo, a gente não pode esquecer do dia 7 de outubro. É mesmo. A gente fica olhando essas imagens e a gente esquece. Vamos lembrar que isso tudo começou com um massacre terroristas que mataram 260 jovens que estavam num festival de música celebrando a vida e a paz. Roberto, obrigado, viu, querido? A gente bateu um papo aqui no Morning, uma palhinha do nosso Roberto Mota, que está todos os dias aí nos Pingos nos Is, no Jornal da Manhã, também na programação da Jovem Pan inteira, especialista em segurança pública e também nos ajudando a entender um pouco mais esse conflito no Oriente Médio. Obrigado, Mota. Um abração.